Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 11 de fevereiro, estamos encerrando a 5ª semana do tempo comum. Hoje também celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. E diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu as mandar para casas sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graça, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos essa passagem, a passagem da multiplicação dos pães. Eu prefiro falar que essa passagem seria a passagem da partilha. Porque a multiplicação dos pães nada mais é que uma verdadeira partilha comunitária. Se nós fizermos essa partilha daquilo que nos sobra em nossas mesas, daquilo que nós temos em excesso, tenho certeza que saciaremos muitas pessoas. Muitas pessoas de fome, como Jesus falou, que fazem 3 dias que elas nos seguem e sem comerem nada. E quantas pessoas não têm dessa mesma forma ao nosso redor. Então a multiplicação é um milagre que pode ser realizado hoje na nossa comunidade, no nosso convívio, o milagre da partilha. Essa pergunta que Jesus disse aos discípulos, quando ele pergunta, Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Se eles têm aqueles 7 pães, porque aquilo também lhes sobrou. E quando Jesus vem até nós e pergunta: Quanto você tem ainda de alimento? Que você poderia distribuir, que você poderia ajudar outras pessoas a saciarem a fome. Então, meus irmãos, o evangelho da multiplicação dos pães nada mais é do que nós sabermos partilhar aquilo que nós temos, aquilo que possuímos, abrir os celeiros de nossa despensa e ajudar outras pessoas que estão com seus celeiros, com suas despensas vazias. Muitas crianças num país como o nosso, produtivo, totalmente agrícola, não justifica crianças passarem fome, onde muitos têm e outros nada têm. Onde a grande fase dos poderosos, dos ricos e dos pobres são imensa. Um não consegue, o grande, quem está lá em cima, não consegue enxergar aquele lá de baixo. Mas se nosso coração realmente souber partilhar, muitas coisas poderão melhorar. Muitas crianças
não precisarão passar mais fome. Muitas famílias também serão saciadas, não só com alimento físico, mas também com alimento espiritual. Desejo a todos um feliz final de semana. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.